Bora São Paulo, de volta ao nosso curso preparatório de matemática, física e química para você que vai fazer prova do vestibulinho ETEC, beleza? Ó, eu estou trazendo 2 exercícios de matemática numa única aula e tem dica da boa, para você acelerar seu processo, certo? Então fique esperto, tanto a primeira questão quanto a segunda questão, eu vou te apresentar caminhos que vão te ajudar a, pelo menos, chegar numa situação melhor, caso você não resolva o exercício de fato, a pelo menos chegar numa situação melhor para poder chutar, se necessário for. Claro que nós estamos aqui para resolver o exercício, te dar todo o subsídio para você de fato fazer a questão e fugir de chute. Beleza? Dessa maneira você aumenta as suas chances de pegar aquela vaga para ETEC, aquela sonhada vaga. Bacana, antes disso, te dar um toque, não esquece de maratonar os exercícios anteriores que eu já gravei, entrar no nosso grupo de WhatsApp. Nesse exato momento que eu gravo essa aula, nós somos mais de 350 pessoas envolvidas com ETEC. Vamos para o exercício. Leia o texto para responder as questões 10 e 11. Então primeiro tem essa leitura do texto. Vamos contextualizar. O estresse do dia a dia pode incentivar mudanças de rumo na vida profissional, sem dúvida. É o caso de Júnior. Ele é administrador de empresas, que ele se formou, que depois de 10 anos de experiência em grandes companhias, decidiu apostar em seu sonho. Falei de sonho agora, hein? Falei de sonho de entrar na ETEC e o cara aí, ó, decidiu apostar no sonho dele. Qual que era o sonho dele? Se tornar instrutor de paraquedismo. Bacana. Animado, ele realizou uma pesquisa para descobrir quanto ganha um profissional de paraquedismo, obtendo as informações do quadro. Então você vê a primeira coluna, 3 cidades. Boituva, que é praticamente a capital do paraquedismo no Brasil, Rio de Janeiro, beleza, e Fortaleza, Ceará. Jornada de trabalho mensal, outra coluna aí, em horas. Lá em Boituva ele vai trabalhar 43 horas, no Rio 42 horas por semana, hein? Em Fortaleza 44 horas. Ou seja, você já percebe nessa primeira coluna que na prática não tem diferença em horas para cada um desses trabalhos. Isso vai ser importante para a gente fazer uma análise durante a resolução. Então 43, 42, 44 são números muito próximos. Praticamente a mesma coisa, certo? Valor da hora trabalhada em reais. Aí já tem uma diferença grande. Você tem que ter aquela percepção de perceber que os valores são discrepantes. 25, 50, ó, 50 é o dobro de 25. E 30, beleza? A primeira conclusão que você vai ter nesse exercício é o seguinte, ó, se a ideia for a questão financeira, automaticamente ele já vai escolher Rio de Janeiro, certo? Ó, o salário mensal dele, a gente sabe disso, salário mensal é essa primeira coluna, que é jornada de trabalho semanal, é quantas horas ele vai trabalhar na semana, multiplicado pelo valor da hora trabalhada, certo? Cada hora, em Boituva custa 25, no RJ custa 50, Fortaleza custa 30. Então a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção, nós vamos calcular esse salário mensal multiplicando uma coluna por outra, e aí você tem lá X, Y, Z, para cada uma dessas cidades, certo? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, o maior valor é no Rio de Janeiro, tá? Leia a questão número 10. A questão número 10 diz assim, considere que em um mês, né, na verdade, em média, considere que em um mês, tá certa a escrita aí, tem, em média, uma duração de 4 semanas e meia. É isso aí. A gente fala 4 semanas em um mês? Não, 4 semanas em um mês não. 4 semanas são 28 dias. Tem meses que são 31 dias, certo? Então tá correta a informação. Em média, a duração é de 4 semanas e meia, ou 4,5 semanas. Assim, é correto afirmar que a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, você já está, presta atenção, você já está entre a questão B ou a questão D de dado. Mas por que você está me falando isso? Ó,
Y, que tem relação com o Rio de Janeiro, tem um maior valor. Lembra lá que as horas são praticamente muito próximas? Eu estou mostrando para você. As horas são praticamente muito próximas. Então o que vai prevalecer em termos de local onde ele vai ganhar mais? Certo? Rio de Janeiro. Por quê? Rio de Janeiro está pagando R$50 a hora. Então você já sabe que Y é o maior desses valores. Nós vamos multiplicar lá um punhado de coisa e você sabe que Y é o maior valor. Se Y é o maior valor, ou você está na letra B ou você está na letra... desculpa, D não. I. Certo? Ou é letra B ou é letra E. Você já ficou entre duas alternativas. 3 você já descartou. E eu nem comecei a fazer conta. Você percebeu a jogada? É isso. Agora vamos fazer então as contas. Bacana. Você tem um X, você tem um Y, você tem um Z. Beleza. Qual o valor de X? Qual que é o salário mensal do cara se ele for para Boituva? Eu tenho que pegar 43 horas de trabalho semanal. Aí você pensa, mas peraí, são quantas semanas? 4,5. 4 semanas e meio, beleza. E multiplicar pelo valor da hora trabalhada, no caso, 25. Bacana? Na hora que você fizer essas contas, você vai encontrar 4.837,50. O primeiro valor está encontrado, esse é o valor de X. Bacana. Valor de Y, mesma ideia, mesmo raciocínio, quantidade de horas semanais multiplicado pela quantidade de semanas, 4,5, multiplicado pelo valor da hora trabalhada, 50. Quando você fizer essas contas, você vai encontrar R$9.450. Esse é o segundo valor. Beleza. Z, 44. Multiplicado por 4,5, são 4 semanas e meia, multiplicado pelo valor por hora, 30. Na hora que você fizer essas contas, você vai encontrar 5.940. Primeira coisa que você tem que ter em mente, que é aquilo que eu já comentei. Aonde é que o cara vai receber mais? O cara vai receber mais em Y. Y é Rio de Janeiro, certo? Isso aqui é RJ, beleza. Isso aqui é Boituva. Bacana. E isso aqui é Fortaleza, no Ceará. Certo? Então, é o que eu te falei. De início você já sabe que é B ou E. Porque essas duas opções é que trazem a informação de que Y é maior. Certo? Na prática nós vamos ter o que? Y é maior que Z. Z é o segundo valor maior, ou o segundo maior valor. E por fim vem X. Então a opção correta para esse exercício é letra E, beleza? Legal, eu já vou dar um corte aqui, apagar o quadro, nós voltamos para o exercício de número 11, que também depende desse texto. Vamos lá, agora exercício 11, que também depende do texto inicial, tá? Depois daquela trabalheira toda que nós tivemos para encontrar o valor que o Júnior receberia em cada uma das cidades, lê comigo, questão número 11, diz assim: Júnior optou por se mudar para a cidade de Boituva. Bacana, Boituva tinha o menor dos valores a ser recebidos por Júnior. Só que o que acontece? Em termos de aprimoramento, para ele era melhor. Porque nas proximidades, Boituva fica nas proximidades de um centro de treinamento T de Tatu. Isso, ele queria aprimorar mais. Ele falou, não, é melhor receber menos, mas continuar me aperfeiçoando para me tornar, para que eu seja o melhor profissional. Beleza? Nessa cidade, em Boituva, ele encontrou algumas opções de imóveis, casa, apartamento, que seja, tá? Que denominou como A, B, C e D. Além disso, ele descobriu que o ruído gerado pelas aeronaves do centro de treinamento podia ser ouvido em uma região com centro T e raio 6. Isso é importantíssimo, eu vou voltar nessa informação, tá? Legal. Ao representar esses imóveis e o centro de treinamento, que é o T, em um plano cartesiano, cujos eixos têm escalas em quilômetros, beleza? Ele obteve as seguintes coordenadas. Estão aí as coordenadas de T, de A, B de bola, C e D. Então tudo se passa a partir do T de Tatu, por isso que o T de Tatu é a origem. Ponto de coordenada 0, 0 é a origem.
Beleza? Então, ó, vamos pegar essa informação, por exemplo, do ponto B. O ponto B tem coordenadas 1 e 6. Vamos entender isso aqui caso vocês não tenham visto isso em nenhum local lá do seu ensino fundamental. Esse primeiro valor é x, esse segundo valor sempre é y. X está na horizontal, y está na vertical. Isso mesmo. Isso aqui é eixo das abscissas, isso aqui é eixo das ordenadas. E por que chama par ordenado? Porque está em ordem. X sempre vem primeiro, y sempre vem depois. Tá? Aí tem que ser 6 km. Eu fiz um desenho para vocês. Vocês vão ver que vai aparecer um desenho aí que a gente vai conseguir visualizar toda. Eu espero, na hora da prova, que você faça um desenho parecido para você pensar nessa situação. Caso, evidentemente, caia algo próximo dessa questão que nós estamos resolvendo, tá? Mas o raciocínio, pelo menos que eu desenvolvi, foi o que eu vou apresentar agora há pouco. Com base nessas informações, são imóveis que estão fora da zona de ruído. Você vê as opções aí de letra A letra E, beleza? Ó, você tá vendo o desenho aí. O que eu fiz nesse desenho? Eu fui lá e marquei o ponto T de Tatu, que é essa bolinha verde, certo? Aí é o centro de treinamento. Vamos lembrar, ele quer estar além de 6 quilômetros, certo? Porque até 6 quilômetros tem muito ruído por conta desse centro de treinamento. Falou, não, eu quero morar num lugar mais sossegado. Não quero ficar ouvindo ruído de aeronave o tempo todo, certo? Então esse ponto T de Tatu, você tem um ponto B, é o centro de treinamento. O ponto B é uma das opções dele, onde ele pode morar, o C é a mesma coisa, o D também e o A também, tá? Presta atenção, a dica é a seguinte, presta atenção. Se você traçar uma circunferência com o centro em T de raio 6, presta atenção, é automático que você perceba que esse ponto A está além dessa circunferência de raio 6. Certo? Porque ó, se você está no ponto T de Tatu e traça uma circunferência, ela vai pegar lá naquele 6, ó, ponto de coordenadas 6 e 0, certo? Eu estou marcando aí para você, ela vai pegar lá naquele ponto 6, ponto de coordenada 6 e 0, ela vai passar ali. Conclusão, o ponto A está além dessa circunferência de raio 6. O que isso significa? Que ele pode morar em A. Ele pode morar em A porque em A não vai ter barulho. Certo? Agora volta nas opções do exercício. Olha lá. Você já está entre letra A, letra B ou letra C. Você já descartou a letra D, que não tem A. Você já descartou a letra E pelo mesmo motivo. Certo? Você já ficou entre 3 opções. Bacana. Então mesmo que você não resolva o exercício, se você preferir chutar, você já está em outro patamar. Você vai chutar uma dessas 3. Percebeu? Se liga nisso. Bacana. Agora dá uma olhada no desenho. Para a gente calcular a distância de T de Tatu, que é o centro de treinamento, até o imóvel B de bola, que é um local onde ele tem chance de morar, você está vendo essa linha alaranjada que vai do T até B. Eu tracei uma altura, ângulo de 90 graus. Você vê um ângulo de 90 graus lá na base. Beleza? E eu tenho uma medida na outra base, que é a base menor, certo? Para mim descobrir a distância entre T e B, beleza? Eu tenho que pegar o quê? Você está vendo que esse TB é uma hipotenusa? É um segmento que está de frente ao ângulo de 90 graus? Eu vou aplicar Pitágoras aí a triângulo retângulo. Então essa hipotenusa é quem? Pega o menor valor lá, ó. Você está vendo que o menor valor é 1, ele tem que estar ao quadrado, mais... Pega o maior valor de cateto, do eixo X até lá em cima, ou seja, 6, beleza, e ele também tem que estar ao quadrado. Então esse TB que eu estou procurando, que é a distância do ponto T ao ponto B, é dado por 1 ao quadrado, 1, 6 ao quadrado, 36, beleza? Aqui é o quadrado, né? Então TB é quem? 1 mais 36, 37, só que na raiz quadrada. Eu passo esse 2 para lá como raiz. Fechou? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte. O TB, né, ou se você preferir
o imóvel lá do ponto B, ele tem uma distância, né? Ou ele é maior, vamos entender isso aqui, ele é maior do que 6 quilômetros, certo? Vamos entender o que aconteceu. Tá, não tem sentido você calcular a raiz quadrada de 37. Isso na hora da prova não tem mínimo sentido, isso é fria, certo? Mas você sabe que raiz de 36 é 6. Então raiz de 37, automaticamente na sua cabeça, você tem que concluir que raiz de 37 é maior do que 6. Certo? Beleza. Concluído isso, quero saber o seguinte, TB está na fita? Tá. Tá sim. Fechou? Então na prática nós acabamos o exercício. Olha lá. Encontrei, você vê pelas respostas que são 2 pontos ou 2 imóveis onde ele poderia morar de fato. Um eu já sei que é o A, porque automaticamente é maior que 6, porque está lá no ponto de coordenadas 0 e 7, certo? O outro é esse. Pronto. O outro é esse, por quê? Porque eu já sei automaticamente que é maior que 6, certo? Então, os pontos aí onde ele poderia morar, porque ele estaria a mais de 6 km do centro de treinamento e, portanto, não ouviria barulho das aeronaves, são os pontos A e B, beleza? O que você teria que fazer se você quisesse encontrar a distância dos pontos C e D, ok? Se quisesse encontrar, você adotar o mesmo raciocínio. Você está vendo aí o triângulo para o ponto C, beleza. Você faria as contas, né? Você encontraria raiz de 29. Raiz de 29 é menor que raiz de 36. Então, raiz de 29 é menor do que 6, porque raiz de 36 é 6. E automaticamente também, o ponto de coordenadas D, você encontraria aí 5 km, que também é menor do que 6. Mas, destaque, você não precisaria resolver essas duas contas, porque aqui você já matou o exercício. Percebeu? Espero que você tenha gostado dessa aula. Retorne em breve, mais aulas vão subir, né, para você aí, no preparatório ETEC. Eu retorno em breve. Até!